Eu tenho o prazer de receber hoje aqui no programa o Dr. Jairo Ângelos, que é neurocirurgião, e a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre essa questão das agressões ao idoso. Né? A minha primeira pergunta para você, doutor Jairo, é quando a gente fala de agressão física, quais são os traumas neurológicos, por exemplo, os mais frequentes em idosos? Bom, esse é um tema muito importante da gente falar por aqui. A gente tem o traumatismo craniano, que é o principal medo que a gente precisa ter em relação a uma violência contra o idoso, uma agressão física. O traumatismo craniano pode ser ou por uma agressão ou por uma queda. A gente sabe que muitos idosos têm uma questão de mobilidade reduzida, então eles podem ser mais propensos a quedas e por conseguinte, sofrer um traumatismo craniano, né? Uhum. E o traumatismo craniano no idoso, ele pode ter, na pessoa em geral, ela pode ter vários graus. Ele pode ser o traumatismo leve, pode ser moderado, ou até mesmo traumatismo grave, que possa, se necessário, o paciente passar por uma cirurgia. Uhum. Doutor, e a violência emocional ou a negligência, ela também pode afetar o cérebro do idoso? Sem dúvida. Uma das grandes questões que se preocupa nos pacientes idosos é a depressão. O Uhum. paciente idoso fica depressivo porque geralmente ele não está mais no mercado de trabalho, já está aposentado, ou às vezes ele mora sozinho, e a gente tem que ter muito cuidado com essa questão da depressão. Às vezes a gente tem que ir atrás do sintoma para poder tratar. Então essa é uma questão que pode gerar problemas neurológicos, inclusive, né? Uhum. Essa depressão pode propiciar, né? Pode ser um fator de risco para doenças degenerativas como Alzheimer, por exemplo, né? Então a gente tem que estar de olho nisso aí. Doutor, quais são os sinais neurológicos que os familiares devem observar, né? E que possam indicar aí um sofrimento mental aí para o idoso? Eu acho que a falta de comunicação, silêncio, né? Muitas vezes os idosos eles são deixados com cuidadores, com pessoas que não fazem parte do vínculo familiar. Então, observar o quanto que esse idoso está mais introspectivo, se ele está mais calado, está falando pouco, isso aí pode ser um sinal de que ele pode estar sofrendo algum abuso emocional, uma violência emocional com palavras, ou até mesmo físico, né? Uhum. A gente também precisa, se é um idoso, por exemplo, que não anda, que não tem mais mobilidade, precisa observar a pele mesmo, se tem alguma vermelhidão na pele, que pode indicar algum machucado, e principalmente nos idosos, confusão mental, né? É um dos principais motivos que levam o idoso no pronto-socorro. E confusão mental pode ser várias coisas, pode ser quadro de infecção, pode ser sinal de traumatismo craniano, pode ser uma Uhum. série de coisas. Então, o idoso que estava lúcido, orientado, conversando, e de repente ele começa a falar palavras confusas, ele precisa ser levado ao pronto-socorro para ser avaliado. Doutor, agora quais são os cuidados simples que podem ser adotados em casa, que podem evitar ou ajudar a evitar acidentes com os idosos? Bom, há cuidados simples, como, por exemplo, você observar por onde esse idoso caminha dentro de casa e observar se há obstáculos, se tem escadas. Por exemplo, alguns idosos a gente precisa colocar rampas nas casas para que eles se locomovam melhor. Se esse idoso tem uma mobilidade reduzida, avaliar se ele precisa de uma bengala para que evite queda, por exemplo. Você também deixar o ambiente arejado, obviamente, Uhum. porque se a casa é o tempo todo fechada, escura, isso também gera um embotamento emocional da pessoa. Então, abrir a casa, arejar, levar esse idoso para tomar um sol, né, Uhum. para ele poder ver o sol, ver o ambiente, se relacionar com outras pessoas. Então, essas medidas são simples no dia a dia, né, que o idoso também, e além do básico, né, hidratação, bastante água, uma alimentação regular nos horários normais, para que o idoso realmente não fique desidratado, porque o idoso ele fica mais facilmente desidratado, né? Os idosos e as crianças. Então, ter atenção com a hidratação, a quantidade de água que ele bebe e a qualidade também das refeições, né? Bom, só para fechar então aqui o nosso bate-papo, né, a respeito dessa questão dos idosos, eu gostaria de saber que mensagem, né, você deixaria aí para quem cuida de idosos e também para a nossa sociedade. Bom, a mensagem para os cuidadores de idosos é cuide de você também. Primeiro, parabéns, né? Os cuidadores, eles desempenham um papel fundamental no cuidado dos idosos, né? Eles são absolutamente necessários, né? Mas Uhum. eles não podem esquecer de si. De se cuidar da sua saúde, de cuidar do seu estado emocional. Muitas vezes os cuidadores lidam com pacientes que têm demência, Alzheimer, são agressivos,
tem um comportamento inadequado, e os cuidadores suportam tudo isso. Então a mensagem que eu dou é: se cuide, né? Se cuide fisicamente, se cuide mentalmente, né? Converse com outras pessoas sobre essas questões, né? Peça ajuda quando for necessário. Então, cuidar de si. Ok, conversei aqui com o Dr. Jairo Ângelos, neurocirurgião, nesse mês, né, que é o Junho Violeta, mês dedicado aí à prevenção da violência contra o idoso, e essa violência acaba gerando muitos problemas, e por isso mesmo nós convidamos o Dr. Jairo, que é neurocirurgião, para falar, né, quais são os cuidados e fazer um alerta também para toda a nossa sociedade. Dr. Jairo, muito obrigada pelo bate-papo conosco. Obrigado mais uma vez.